o que é uma moeda única dentro de um, vamos dizer, um substrato populacional, por exemplo, mais homogêneo. Nós somos mais homogêneos do que a Europa, do que a comunidade europeia. Nós somos extremamente mais homogêneos. Nós somos ibero-americanos. Nós somos portugueses, espanhóis, misturado com africano, nós já criamos com indígena, nós criamos o nosso povo, apesar desse divisionismo todo que tentam implementar na gente, apesar dessa situação toda, onde, ao invés de investirem efetivamente na nossa união, tentam pregar a nossa desunião, é o que eu falo. Ninguém vem aqui resgatar a imagem heróica do negro que veio para aqui arrastado contra a sua força, contra a sua vontade, arrastado à força contra a sua vontade. Muitos negros desses que vieram para aqui como escravos, na realidade, eram nobres no seu país, pertenciam à nobreza daquele país. Eram reis, rainhas, príncipes e outros, e vieram para cá arrastados. Os movimentos negros cagam e andam para eles. Os movimentos negros brasileiros, eles estão virados para os Estados Unidos, para o negro do gueto americano, subaculturado, que vem aqui fazer a intervenção. Haja vista que as nossas melhores cabeças identitárias que mexem com racismo vão estudar nos Estados Unidos. Deve ter muito para ensinar para a gente. Afinal de contas, até a década de 70, eles tratavam negros como animais. O Brasil era algum exemplo de qualidade? Não. Mas desde o primeiro dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, qualquer negro poderia ser qualquer coisa no Brasil. Poderia não ser por falta de formação, obviamente, por ter vindo numa situação. Eu não estou aqui escondendo a verdade. A verdade é antropológica. E a antropologia não obedece escritos. A antropologia obedece o desenvolvimento real de toda a sociedade. O movimento é antropológico. E nós fomos desgastando essa pedra, a pedra até ela ficar arredondada. Agora tem gente com a picareta querendo quebrar a pedra, querer criar ponto de aresta, ponto de corte, ponto de dano, dizendo que está investindo na igualdade. Igualdade não, supremacia. Porque o que eles querem é criar uma supremacia negra em cima do branco, em cima do negro, porque o negro não está representado ali. Então é o seguinte, ninguém ensina a história da África, ninguém ensina de onde veio a sua raiz. Não, esses movimentos negros é igual a irmã da Marielle, que tem como grande obra na sua vida ser irmã da Marielle. Seu grande destaque na vida é ser irmã da Marielle, é receber pensão do George Soros, é ir fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, faculdade nos Estados Unidos, coisa que nem rico consegue fazer no Brasil. Bancado por quem? Por alguém que necessita alguém com aquela cor, com aquele estereótipo, com aquele ponto, para daquele ponto ali fazer um momento de dissolução da nossa célula máter, tá? Da nossa união racial. Então, tudo isso eu estou explicando para dizer que nós somos muito mais coesos que a Europa. Só que nós estamos falando de moeda. E moeda é capital, moeda é dinheiro, moeda é riqueza. Como nós vamos criar uma moeda única, devendo 90% do nosso PIB de uma dívida não auditada? Como a Argentina, com a economia semidolarizada, com a economia destroçada, vai participar de uma moeda única? Ou ela engole o Brasil ou é engolida pelo Brasil. Não tem meio termo. Se for indexada ao dólar, então, adeus, viola. Acabou tudo. Como a Venezuela, depois desse processo de... A Venezuela não está ruim, porque bolsonarista é idiota, é imbecil, que nunca foi à escola e não sabe apontar onde é a Venezuela no mapa. Ele sabe que é perto de Roraima, mas ele também não sabe onde é Roraima. Então, empatou. Então, é o seguinte, não é por causa disso. É por todo o processo de assodamento. Eu, inclusive, tenho um gráfico muito interessante que se chama Mapa da Fome, e ele mostra como a Venezuela, no governo do Maduro, no governo primeiro do Chávez, depois do Maduro, vira um dos países, junto com o Uruguai, o melhor país da América Latina, da Iberoamérica, em relação à nutrição. E como, com a sabotagem dos Estados Unidos a partir de 2014, a fome começa a chegar. É um gráfico, é estatística, é como os americanos gostam de tratar o mundo. Então,
A economia deles está em recuperação? Está. Então, como você vai criar uma moeda única entre esses países, com uma economia tão díspare? Na Europa, que as coisas são mais brandas, nós acabamos criando o Euromark. O euro, na realidade, é o marco alemão. A Inglaterra deu um bico em todo mundo, não pagou os outros, deve mais de 80 bilhões de dólares e deu fora com calote. Só sacou e foi embora. Agora, a União Europeia começa a se desestabilizar. Os Estados Unidos, a Alemanha, pela primeira vez, levanta a voz contra os Estados Unidos. Por quê? Porque está doendo aonde? Não é na barriga ainda, mas está doendo na energia. Todas as commodities de energia estão subindo e 2023 não tem viés de volta. Quem está falando aqui é Rubem, profissional da área. Eu estou falando como profissional. 23 anos de empresa, mais 15 anos por fora de consultoria, é esse meu trabalho, é essa a minha experiência. E falo para vocês, energia é o calcanhar de Aquiles do ano de 23. 24, a gente tem que saber se vai existir 24 ainda, porque os caminhos vão por lugares tão tortos que a gente não tem nem noção de que isso possa acontecer, porque tudo pode acontecer. Então, eu quero dizer para vocês isso, a moeda, efetivamente, não tem condições, não é viável. E me envergonha muito a posição do Lula, um bolsonarinho com a fala mais mansa, porque a semana passada ele já atacou o Maduro, atacou o sistema de governo da Venezuela, fazendo um bom trabalhinho encomendado pelo Departamento de Estado americano. E ele hoje volta à carga. Tanto é que Maduro cancelou uma reunião com ele na Argentina. Não quer papo com ele. A situação não está tão bonita e tão bela entre o PT e a Venezuela como estava da última vez. Por quê? Porque Lula foi reconduzido ao cargo como boneco. Quem colocou Lula na cadeia, tirou ele da cadeia. Se você coloca um passarinho na gaiola e depois você tira ele da gaiola, quem manda na gaiola é você, não o passarinho. O Lula aconteceu isso. Então, é vergonhoso ver a situação do que o PT e o Lula, com palavras suaves, estão fazendo, como o Haddad, o canalha do Haddad, negando e abrindo mão da presidência do BRICS, que tem 20 países na fila e mais 20 opções. Tem 40 países no mundo querendo entrar para os BRICS. A América Latina caminha a passos longos e rápidos para ser suplantada pela África. Eu falo para as pessoas que estão se formando, estão estudando, comece a olhar o mercado de trabalho da África, porque na África, ao contrário do que vocês pensam, leões não andam na rua, assassinatos não são cometidos em massa. Você mora provavelmente numa cidade muito mais violenta que 90% das cidades africanas, mas você tem uma coisa chamada preconceito. Você acha que a África é do outro lado do mundo. Você está tratando a África como os Estados Unidos tratam a gente, da mesma forma. Então, profissionais, médios profissionais que hoje estão de Uber aí, pode ter certeza que dentro em pouquíssimo tempo, ou já temos, há uma necessidade extrema de mão de obra especializada. Eu sei de bolsões no Brasil que já estão com problema de mão de obra aqui no Brasil. Não posso falar aqui porque é um trabalho de consultoria que eu estou fazendo. Não posso. Eu não posso. Aí é trair o cliente, eu não posso falar. Mas existe um segmento altamente bem pago, que nós vamos ter que importar mão de obra da Europa, para cuidar disso. É o problema da desindustrialização, é o problema da destruição do parque industrial nacional, é o problema da globalização da corrupção, porque há 50 anos atrás o político corrupto brasileiro queria comprar uma fazenda e ser chamado de coronel. Hoje ele não quer mais fazenda, não quer mais coronel. Ele quer ir para Miami, que, como eu já falei para vocês, Miami, tenho que dar uma resposta. Miami não é os Estados Unidos. Miami é uma terra de transição, que os americanos não reconhecem nem como eles os Estados Unidos. O americano vai para a Califórnia pegar sol, mas não vai para Miami. Miami é o único lugar dos Estados Unidos onde você pode morar 30 anos sem falar inglês, e você vai viver lá tranquilamente.
Tem amigo meu que mora há mais de 20 anos lá e não fala uma palavra em inglês, porque ele, falando um castelhano arranhado e português, ele se dá bem. Por quê? Porque é um gueto. É um gueto criado para a gente, onde as pessoas saem daqui achando que são grandes coisas. Se o cara vai para outra cidade, se vai para os Estados Unidos, é diferente. Os Estados Unidos é um país continentalmente quase do tamanho do Brasil. Você pode ir para vários lugares. Agora, quem vai para Miami, com certeza absoluta, é considerado sub-raça, corrupto, ladrão do terceiro mundo, tá? Subaculturado pelo próprio americano, não é por mim, não. Tá? Então, pense você não que aquela terra nem deles é. Eles já sabem que aquilo ali é uma terra de transição.